A gente vai falar sobre saúde da mente. A hipnose, uma das práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde para tratamentos que utilizam recursos terapêuticos, apesar de já ser utilizada, ainda é uma técnica rodeada de mitos e medos também. Hoje, o hipnoterapeuta Tiago Aguiar, que tem atendido pacientes na Fundação SECOM, explica como funciona a mente com a hipnose e também desmistifica muitas ideias em relação a esse tratamento, esse tipo de tratamento. Tiago, muito obrigado por ter vindo conosco. Soube que você está voltando das férias. Isso aí. E sinta-se bem-vindo. Bom dia. Obrigado, bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diário. É um prazer estar aqui para esclarecer e acabar com esses mitos que as pessoas têm em relação à hipnose, né? Pois é, a gente começou com esse tema medo, mito e tudo mais, mas enfim, qual é o maior medo que envolve a hipnoterapia e a mente? Os medos mais comuns das pessoas que não conhecem a hipnose Tiago, eu vou contar todos os meus segredos. São as coisas mais clássicas. Eu tenho medo de dormir e nunca mais acordar. E a hipnose não se trata de sono, você não dorme em hipnose. Quando você está em hipnose, você está atento a tudo que está à sua volta, só que você está num estado de relaxamento muito profundo. Então são as coisas mais corriqueiras, assim. Pois é, então as pessoas, elas na realidade não querem colocar seus segredos, achando que o hipnotizador, sei lá, o hipnoterapeuta, melhor Isso. dizendo, vai saber dos seus segredos mais profundos. Agora, como é que funciona o tratamento? Tá, o tratamento com hipnose, né, dependendo do que você vai tratar, a gente busca a causa emocional do problema. Então, falam aqui um tratamento para tabagismo, por exemplo, que é comum acontecer. Se a gente parar para analisar, é no mínimo estranho. Já parou para pensar que todas as pessoas que fumam alegam a mesma coisa? Eu fumo porque o cigarro me relaxa e me desestressa. Se a gente parar para analisar, é no mínimo estranho que todas as pessoas do Brasil ou que saem no mundo fumem pela mesma razão. Não, na verdade, isso é o que a gente chama de uma justificativa consciente para uma razão subconsciente. Mas não seria uma desculpa? Exatamente, é isso mesmo. É uma desculpa para ele para justificar um comportamento que é nocivo. Então, na verdade, esse hábito do cigarro, existe uma razão emocional para que ele tenha. Normalmente, o cigarro está associado à segurança. A pessoa começa a fumar para se sentir inserida no grupo, para fazer parte daquele grupo. E aí, ela usa isso como justificativa e desculpa. Bem, para quais problemas, na tua avaliação, tu que és o especialista dessa área, a hipnoterapia ela é indicada? Olha, bastante coisa. Disfunção sexual, depressão, vícios, fobia, medo, ansiedade. A lista é extensa. Dores. Eu poderia ficar aqui falando diversas coisas. Normalmente, o que eu faço? As pessoas mandam para mim perguntas e eu analiso se o caso dela é possível tratar com hipnoterapia ou não. Qual o canal que elas mandam as perguntas? Tem o meu Instagram, que é Tiago, com TH, aguiar.hipnoterapia, né? E lá eu mando um direct ou o telefone da minha secretária para esclarecer dúvidas. E é indicado para qualquer idade, criança, por exemplo? Sim, qualquer idade. Hoje em dia, a hipnose não há nenhuma contraindicação, né? Tudo que a pessoa precisa para passar pelo processo de hipnose é simplesmente querer e saber seguir instruções. Feito isso, ela consegue normalmente. Como é que a medicina, hein, Tiago, enxerga vocês, hipnoterapeutas, com bons olhos ou não aceita? Olha, eu acho que hoje já está bem melhor do que alguns anos atrás, até porque o Conselho Federal de Medicina foi o primeiro conselho a reconhecer a hipnose como uma terapia, desde 1999. Obviamente, alguns médicos ainda são um pouco reticentes, né? Ficam com o pé atrás, mas hoje em dia assim, a aceitação já é bem grande. Já visto o trabalho que vem sendo executado na SECOM, né? Pois é, esse da SECOM, a gente até já falou sobre isso, Sim. né? E os resultados são muito importantes, né? Sim, sim. Avanços, né? Sim, com certeza, né? Agora o projeto da SECOM ele iniciou há pouco tempo, foi iniciado em novembro e acabou com as minhas férias. Agora, essa semana eu já estou voltando para a SECOM para a gente iniciar, mas já teve tratamento lá de pacientes que não dormiam há uma semana e conseguiram dormir, acompanhantes que desenvolveram síndrome do pânico e depois de uma sessão não tiveram mais nenhuma crise. Nós estamos conversando com o hipnoterapeuta Tiago Aguiar, que conversa conosco sobre a hipnoterapia, como funciona na mente e também essa desmistificação de medos sobre a técnica, né? A gente cresce ouvindo, pelo menos no meu tempo era isso, que nós só usamos 10% da nossa capacidade mental, que a gente precisava avançar um pouco mais nisso.
Isso é verdade? Isso é um mito, na verdade, né? É um mito que foi multiplicado muitas vezes e acabou se tornando uma verdade, uma pseudo-verdade, digamos assim. Mas não, a gente utiliza muito mais. É que o nosso cérebro, né, você utiliza determinadas áreas para cada função que você executa. Então, se você é um atleta, você vai usar uma área determinada do cérebro. Se você está fazendo uma conta de matemática, você utiliza determinada área do cérebro. Mas isso aí é um mito, na verdade. O tratamento da hipnose é indolor? Indolor. Depende do que você considera dor, né? Se a gente falar que a gente está mexendo em feridas emocionais, né? Você acaba que, no processo de hipnose, quando a pessoa está ali para ressignificar o trauma dela, ela acaba voltando à situação traumática, mas ela volta para nunca mais sofrer com aquilo. Porque a gente vai dar uma nova percepção e uma nova visão, ressignificando o trauma e assim aliviando e retirando a dor dela. Mas a nossa mente, ela ainda deve ser bastante explorada? Ah, com certeza. Acho que nós, apesar de estudar a mente o tempo todo, a gente não sabe ainda do total potencial do que ela tem, né? O que a gente sabe hoje é que a hipnose é uma ferramenta extremamente eficiente e eficaz para a dor e tratamentos emocionais, mas estamos bem longe de descobrir tudo que a nossa mente é capaz. Tiago, a gente ainda há pouco falou dos medos que as pessoas têm, né? Sim. E você colocou que um dos principais é que ela, na hora da sessão, estando ali hipnotizada, o hipnotizador, o hipnoterapeuta, melhor dizendo, ele descobre alguns segredos da pessoa. E medo? Quais são os principais mitos, aliás, sobre a hipnose? Então, na verdade, assim, medo, essas coisas, a nossa mente, você só age da forma que você foi programado para agir. Como assim? Eu costumo exemplificar para todo mundo que a nossa mente é igual a um computador. Então, o nosso cérebro é o HD e seu comportamento são os seus softwares. Quando você, durante a sua vida, você é programado para agir de determinada forma. Então, imagina que você passou por um trauma quando era criança, você tinha, sei lá, 3 aninhos ali e uma barata voou no seu rosto. Por exemplo, aquela criança ali, naquele momento, a mente dela aprendeu a reação de medo à barata. Se esse medo não for ressignificado, ela leva essa reação de medo para essa barata para o resto da vida. Então, é por isso que você vê, às vezes, adultos que têm pavor de barata. Mas, na verdade, se a gente parar para analisar friamente, esse medo... Né? Sim, esse medo não é do adulto. É o medo daquela criancinha de 3 anos que passou por esse evento e não soube como lidar. Então, o que eu faço na hipnose? Eu vou lá, faço um processo que a gente chama de regressão à causa. Então, a gente faz o processo de regressão, eu volto à causa e mostro para ele que aquilo ali foi um comportamento que a mente dele teve, que aprendeu aquele medo naquele momento, mas que ele não precisa replicar isso para todas as coisas. E uma sessão resolve? Na maioria das vezes, uma sessão é o suficiente. Só que uma sessão de hipnose pode levar até 4 horas, às vezes até 5. Então acaba assustando as pessoas. Poxa, uma sessão... Não é milagroso. É porque eu costumo falar para todo mundo que quando a pessoa está lá num processo de hipnose, eu falo que é como abrir a caixa de Pandora. Então, poxa, eu estou mexendo em todas as feridas emocionais daquela pessoa. Não é justo eu abrir, fazer ela passar por tudo aquilo e não resolver. Então, uma vez que eu encontro a causa do problema, eu tenho que resolvê-lo. E isso pode levar 4, às vezes até 5 horas, mas uma sessão é o suficiente. Você conversa com a pessoa que está ali hipnotizada? Na verdade, é normal, ela está ouvindo tudo que está à volta dela. A única diferença é que ela está extremamente concentrada no que eu estou falando. E a terapia, ela é falada, muito falada, na verdade. Então, são sugestões que a gente vai dando, né? E eu vou vendo como é que ela vai reagindo e vou conduzindo a terapia. Mas ela está falando o tempo todo. Tá, ela está consciente o tempo todo. O tempo todo. E você filma isso para mostrar para ela depois? Até para que ela... O que você fez comigo? Não. O que aconteceu? Eu não filmo, né? Por questões ali de manter a privacidade, né, da pessoa, né? Então as sessões não são... Se ela quiser... Se ela quiser, eu permito que ela filme, ou que grave, na verdade, sem problema algum. Mas as sessões são faladas e o que você falou, a pessoa está o tempo todo consciente. Não? A pessoa não deixa de saber quem ela é, ela tem o tempo todo consciência do que está acontecendo. Você fez a sessão terminou 1 hora, 2 horas, enfim, 5 horas, como você falou. E quando a pessoa volta, ela não se lembra de nada ou lembra de tudo? Tá, vamos lá. Primeiro, só para brincar aqui, ela não volta porque ela não foi para lugar nenhum, né? Ela tá ali paradinha comigo. Boa, toma. A gente...
Que nada, a que é turma isso. vai curtir Só comigo. para Mas eu descontrair. gostei porque eu aprendo. Gostei. Exatamente. Ela não volta porque ela não foi a lugar nenhum. Isso. Como é que ela volta? O que a gente chama é um processo de emersão do transe. Emersão Isso. do transe. Exatamente. E ela lembra de tudo perfeitamente, como a gente falou. Ela está consciente o tempo todo. Em hipnose, ela só faz o que ela quer fazer. Acho que eu falei isso da outra vez, gente. Se hipnose fosse domínio mental, nenhum hipnoterapeuta ou hipnotista ia trabalhar. A gente ia no banco, botava o gerente em transe, pedia 100 milhões e desaparecia. Pronto, vou trabalhar para quê? Era muito mais fácil. Mas não. Ela está consciente e a pessoa que está em hipnose só faz o que ela quer fazer. Cara, que interessante essa pergunta, a resposta para essa pergunta muito interessante. Bem, você falou que as crianças podem também participar disso, e quando os pais levam as crianças, qual é o principal problema que elas têm? Então, na verdade, criança, assim, uma terapia um pouquinho mais diferente, né? Eu não tenho costume de atender muitas crianças, né? Mas normalmente criança tem relação com medo, ou então a criança que não está indo muito bem na escola, ou falta de concentração, são as coisas mais comuns. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o que costuma aparecer normalmente nas consultas. Mas aí, nesse caso, não seria interessante levar para um psicólogo? Eu me refiro à criança? Com certeza. Na verdade, né, a terapia por hipnose ela é um complemento ao tratamento dele com o psicólogo. Então, como eu falo, eu não falo para ele deixar de ir ao psicólogo ou tomar medicação nenhuma. Isso quem vai dizer é o terapeuta e médico dele. Como diz no SUS, a hipnose é uma terapia complementar. Então, eu vou auxiliar o psicólogo com o trabalho dele. Pois é bem interessante. Ainda há pouco eu te perguntei o que a hipnose pode tratar. Você falou que tem muitas áreas que a hipnose ela pode tratar. E não existe nenhuma contraindicação? Não há nenhuma contraindicação. A hipnose eu digo que pode usar sem moderação, desde que profissionais devidamente habilitados. Hipnose é uma coisa muito séria. Se a gente parar para observar, nós estamos mexendo com a mente da pessoa, com a parte comportamental. Então você não pode simplesmente pegar uma pessoa que não tem habilitação ou conhecimento suficiente e submeter a pessoa a passar por um processo de hipnose ali com um profissional que não é devidamente habilitado. É muito sério. Aí, nesse caso, se a pessoa não é preparada, pode haver problemas com certeza. Pois é muito interessante esse assunto. Cada vez que a gente conversa mais, a gente se interessa muito mais pela hipnoterapia, que já está, inclusive, ouvintes, ajudando pacientes lá da Fundação SECOM a diminuir dores, que é um problema sério, né? Curar ainda não? Então, a gente não pode usar o termo cura, né? A cura no Brasil é considerado crime, é curandeirismo. Então a gente fala que a hipnose trata. Nós tratamos o problema, mas cura não pode usar esse termo. Eu lembro da outra vez que você falou sobre isso. Eu acabei repetindo aqui. Não, sem problema algum. É bom que reforça para o ouvinte. Tratamento e não cura, porque cura tem a ver com curandeirismo. E isso é crime. É crime previsto em Código Penal. No nosso país. E o tratamento tem funcionado? Opa, com certeza. Já, como eu falei um pouquinho mais cedo, teve uma acompanhante de um paciente da SECOM, por exemplo, que quando o pai dela foi diagnosticado com câncer, ela desenvolveu síndrome do pânico e ela tinha 3 crises por dia desde 2017. E após a sessão de terapia, a sessão dela levou mais ou menos 2 horas e meia, ela nunca mais teve crise. Então, imaginou 3 crises por dia, hein? Que situação complicada, né? E através da hipnoterapia, ela resolveu isso aí, ou seja, acabou. Exatamente. Porque o que acontece, né? A nossa mente, só para exemplificar pessoal, a gente fala que a nossa mente é dividida em 3 partes: mente consciente, subconsciente e inconsciente. A mente consciente equivale a 5% do seu cérebro, que é isso que a gente está aqui agora, conversando de forma consciente. A mente subconsciente são os outros 95%. Então, o seu comportamento, suas ações estão lá, na verdade, com uma razão subconsciente. É por isso que às vezes a pessoa fala assim, não, semana que vem eu vou para academia, por exemplo. E aí na primeira semana ela vai para academia, na segunda semana ela dá uma desculpa na segunda para não ir, na terça depois ela deixa de ir. Por quê? Porque a força de vontade, que é uma função da mente consciente, é igual uma pilha. Ela se esgota. Então, se não tiver na programação subconsciente dela, que ela vai ser uma pessoa de hábitos saudáveis, que ela vai fazer isso com uma razão e com um propósito maior, simplesmente a força de vontade não é o suficiente para mudar um hábito e nenhum problema. Eu não sei se já aconteceu com o senhor ou com algum relato de algum paciente, de você estar em pé ou estar dormindo e ter aquela sensação de estar caindo e você se espanta e levanta.
Parece que você estava caindo, assim. Já ouviu esse relato? Sim, sim. E algumas pessoas dizem, olha, isso te prepara que alguém vai morrer na família. Olha, te prepara porque... Já ouviu também esses relatos? O que significam essas sensações? Já, na verdade, isso daí não tem correlação nenhuma com hipnose, já para deixar claro, né? Simplesmente são reações do seu corpo, na verdade, da sua mente subconsciente. Provavelmente a pessoa estava sonhando e a nossa mente, ela não sabe a diferença entre real e imaginário, nem sobre passado, presente e futuro. Então, se ela estava sonhando, de repente, o seu corpo simplesmente reproduz a sensação. Então, se ela sonhou que ela estava caindo, o corpo vai reproduzir essa sensação e ela vai ter esse espasmo aí, essa sacudida na cama. A pessoa que participar de uma sessão de hipnoterapia não vai ter como consequência sonhos assim loucos, nada. A vida dela está normal. Não, exatamente. A pessoa passa pela sessão de hipnoterapia, segue tudo normalmente. Como eu falei, ela só faz aquilo que ela quer fazer e ela está consciente do processo o tempo inteiro. O que é a paralisia do sono? Paralisia do sono. Pela hipnoterapia, nós explicamos que é quando o seu subconsciente, a sua mente, desperta primeiro que o seu corpo. Então, é como se o seu corpo ainda estivesse num relaxamento extremamente profundo e a sua mente foi lá e despertou. Então, você tem aquela sensação ali de estar parado e preso aquilo. Essa é a expressão pela hipnose. Paralisia do sono. Paralisia do sono. E tem alguma consequência ruim para a pessoa? Não, e dá para tratar isso através de hipnose também. É possível a gente, com hipnose, entender a causa ali e ressignificar para que se resolva. Uma sessão de hipnoterapia custa muito caro, tendo em vista que pode ser 1 hora, pode se estender 5 horas. Então, na verdade, a gente não... Eu, Thiago, não trabalho com sessões, eu trabalho com tratamentos. Então, depende do que é caro. Porque, vamos lá, para uma pessoa que convive com depressão, por exemplo, há 7 anos, ela se livrar de uma depressão em uma sessão, você acha que ela pagaria quanto para se livrar disso? Ah, se fosse no meu caso, todo o dinheiro que eu tivesse. Exatamente. Então, eu falo para todo mundo que para as pessoas não olharem preço, mas ver o valor que isso traz para a sua vida. É você ter de volta a sua qualidade de vida, né? Então, depende. Tem pessoas que trabalham por sessão, tem pessoas que trabalham cobrando tratamento. Isso é de cada profissional. Manaus já tem um número suficiente de hipnoterapeutas ou não? Olha, tem uma quantidade ainda muito pouco em relação aos demais estados, né? Mas há uma quantidade significativa de hipnoterapeutas, sim. Mas eu me refiro aos profissionais. Sim, os profissionais. Bem, com alguma das formações que eu tenho, hoje em Manaus só tem 10. Então, assim, para uma cidade que tem, se não me engano, tem 2,5 milhões de habitantes, se a gente parar para pensar, são poucos, né? Mas tem profissionais, sim. Tiago Aguiar, hipnoterapeuta, que você pode encontrá-lo no Instagram com Tiago TH Aguiar. .hipnoterapia. .hipnoterapia. Conversando aqui com ele, a gente só conversando, entrevistando, já relaxa. Já conversa bem. Muito obrigado, Tiago. Aqui temos uma excelente semana. Muito obrigado. Eu agradeço novamente o espaço aqui dado. Patrick, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes aí. E quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre hipnose, ele já falou, mas eu vou repetir aqui. tiagoaguiar.hipnoterapia. Pode mandar mensagem lá que vai ser um prazer esclarecer tudo. Tiago com TH, mas eu noto, como uma pessoa observadora que devemos ser, que tu gostas do azul, né? Uma vez passado você veio com azul, hoje de novo veio com azul. Gosto de azul. O que é isso? O teu celular tem a capa azul. A meia, com licença. A meia é cinza. A meia é cinza. E aí? O teu relógio tem detalhes em azul? Eu gosto de azul. Alguma predileção subconsciente que eu aprendi quando criança aí. Não parei para observar ainda, não. Peguei ele. Descontei aquela outra. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Muito obrigado.